Olha, hoje tem estreia no Jornal da TVC, o quadro Análise de Fato, que sempre às terças-feiras vai receber aqui no estúdio um convidado para debater e analisar os assuntos que estão em pauta no Ceará, no Brasil e até no mundo. O nosso primeiro entrevistado é o professor e procurador do município de Fortaleza, Martônio Montalverne, e a gente vai falar sobre as manifestações que tomaram as ruas do país nas últimas semanas. Boa noite, procurador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cristian. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra. Olha, para começar, a gente fala sobre o que motivou esse movimento. É o anúncio do corte de verbas do Ministério da Educação, que deve comprometer as atividades nas instituições federais. E aqui no Ceará pode até suspender as atividades no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFCE. Quem mostra para a gente é o repórter Everton Lucas. É hora do intervalo, o pátio está cheio. Conversa vai, conversa vem. Quem vê esses meninos aqui brincando nem imagina que são verdadeiros pesquisadores. Aqui no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia nascem novas ideias, novos projetos e são esses jovens estudantes os grandes protagonistas. Mas o andamento dessas pesquisas pode estar com os dias contados. Segundo a reitoria do IFCE, o contingenciamento nas verbas da educação anunciado pelo governo federal pode comprometer o funcionamento das unidades a partir do segundo semestre deste ano. Precisamos manter as salas de aula, os laboratórios, os prédios, em seu devido funcionamento, com custo de energia, com custos também na internet, os terceirizados para limpeza, conservação, manutenção predial, a vigilância corporativa, motoristas, para o deslocamento dos alunos em visitas técnicas e assim por diante. O corte deve afetar mais de 38% das ações orçamentárias para o custeio dos campi, além de também atingir 30% do orçamento para a capacitação de servidores. Quando a gente fala desse corte de 34 milhões de reais, a gente fala também do futuro de mais de 46 mil estudantes espalhados nos campi do Instituto Federal pelo Ceará. São 34 unidades que devem ter o funcionamento comprometido. Estudantes como o Navar estão apreensivos com as medidas. Aqui ele fez o curso de graduação, mestrado e agora está no doutorado. Toda a vida acadêmica dele está no IFCE. Agora o estudante foi aprovado na seleção para professores do Instituto. Nesse momento de crise, que a gente tem que se agarrar e ter fé no que a gente faz e acreditar e continuar fazendo nosso trabalho bom, que uma hora a crise vai passar, todo esse momento vai passar e as oportunidades elas vão vir. O Lapisco é um dos laboratórios do IFCE, onde são criados muitos projetos inovadores na área de saúde e segurança, por exemplo. Manter um espaço como este demanda condições financeiras adequadas. Das áreas mais importantes que a gente já atua há muitos anos, a parte de área biomédica, a parte de internet das coisas com visão computacional, com inteligência artificial. E isso é uma pesquisa que depende muito além de mão de obra qualificada, a gente precisa de equipamentos como computadores com GPU, que têm um valor elevado e agregado para poder fazer a aquisição. O Ceará é o estado com maior número de professores mestres e doutores lecionando no Instituto Federal. A qualidade das pesquisas feitas aqui são referência nacional. A grande preocupação com o contingenciamento é que a redução no orçamento das verbas de manutenção das unidades afete diretamente na forma como esses estudantes terão acesso às oportunidades de fazer pesquisas. Olha, pegando esse mote aí do que o Everton acabou de falar para a gente, saiu uma pesquisa agora que mostra que 6 em cada 10 brasileiros se dizem insatisfeitos com o funcionamento da democracia aqui no Brasil. Essa pesquisa acabou de ser divulgada pelo Barômetro das Américas, que avalia a percepção sobre o sistema democrático e as instituições públicas. Procurador, isso é uma prova de que, por exemplo, a população está mais interessada em política, na sua opinião? Eu acho que sim, que a população está mais interessada em política, está mais interessada na participação política, porque, como nós acabamos de ver, os problemas que acontecem envolvem diretamente a população. Por exemplo, é alguém que estuda ou é o filho de alguém que estuda numa universidade, ou é alguém que, por exemplo, tem uma bolsa de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, que foi anunciado agora, no final da tarde, pela CAPES, um corte de mais ou menos 2.700 dessas bolsas. Então, são essas pessoas, nós estamos falando somente da educação. Sim. Então, são essas pessoas, na verdade, que se vê envolvida, e isso é um contingente considerável de pessoas. Claro que a pessoa, quando se vê nessa situação, evidentemente, ela vai tomar uma atitude enquanto cidadão, ou seja, ela vai fazer aquilo que, do ponto de vista do agir político, lhe possibilita
ser um cidadão. Sim, então, isso é manifestar perfeitamente a opinião compreensível. dele, claro, né? E, curiosamente, a gente viu aí, mais recente, 3 manifestações em todo o país, movimento forte aqui em Fortaleza também, entre elas, para o que todo mundo deve saber já, a manifestação na rua é o maior exemplo de democracia, é o direito da gente de ir lá protestar, pedindo o fechamento de instituições públicas federais também. Isso não é contraditório? Isso não somente é contraditório, Christian, como também isso é preocupante. Nós temos dois grandes vetores para compreender que a filosofia política nos adverte disso. É o agir e a palavra. Quando nós perdemos um desses dois vetores, nós descaracterizamos aquilo que é o fundamento de uma democracia, que é o dissenso, que é o conflito, evidentemente, administrado dentro da democracia. Nós fizemos um pacto em 1988, que foi o pacto da nossa Constituição. Evidentemente que nessa Constituição tem coisas que eu concordo, que eu discordo, que você concorda, que qualquer um discorda nesse sentido, mas esse foi o pacto que foi feito. Quando eu começo com um discurso de rompimento desse pacto, significa que eu não estou aceitando aquele pacto democrático que foi celebrado. Isso é ruim da democracia. Quando eu vejo palavras de ordem a respeito, por exemplo, fala-se agora em reforma de previdência, que o Estado gasta muito. Tudo isso está na Constituição. As despesas de educação, de saúde, de pesquisa, de ciência e tecnologia estão na Constituição. Então, isso estava no nosso pacto. Então, é preciso ser dito que o pacto constitucional estava errado, que eu agora quero desfazê-lo. E isso, evidentemente, tem um custo político para a democracia. Manter um pacto de separação de poderes, como eu tenho no sistema presidencialista, onde eu tenho poderes que são independentes entre si. Quando eu peço o fechamento de um desses poderes, porque eventualmente eu estou insatisfeito com o jogo político, significa também não me submeter ao pacto democrático. Bom, se eu tenho o direito de não me submeter ao pacto democrático, você também tem. Então, nós temos que realinhar essas forças políticas na sociedade para ver o que queremos. Particularmente, eu sou um defensor da Constituição, embora tenha Nos moldes que ela foi formalizada. No molde que ela foi feita, em 1988, apesar de ter divergências como qualquer pessoa tem. Até porque o tempo mudou, né? As coisas vão se alterando, etc. Mas o que nós podemos dizer hoje é que a Constituição Federal de 88, ela não tem mais a vigência inteira. Partes dela estão vigorando. E ainda assim, quando eu encontro um discurso que encontra alguma ressonância na sociedade para desconstituir esse pacto, é claro que a primeira vítima é a democracia. Né? Agora, nessas mesmas manifestações, a gente vê uma associação direta política pró-atual governo, pró-ex-governo, no caso o presidente Lula, a presidenta Dilma. Isso é perigoso fazer essa relação? Olha, eu não vejo necessariamente nesse sentido. Eu acho que os temas da política, da sociedade, a sociedade se sente envolvida com isso. Então, quando a sociedade vê parcialidade do Poder Judiciário, quando a sociedade vê promoção de determinadas bandeiras, que são bandeiras tipicamente do discurso conservador, que os quais a Constituição já resolveu esse retorno, a sociedade tem que votar para se defender isso. Por exemplo, tem sentido nós falarmos, nos dias de hoje, na não igualdade entre homens e mulheres? Não. Óbvio que não. Isso está na Constituição. Então, o que é que, por exemplo, o segmento de mulheres, a emancipação das mulheres não interessa só às mulheres, interessa a toda a sociedade. Então, se eu tenho um discurso até porque elas são maioria em grande parte dos estados. Interessa a nós homens, interessa a todos também. Então, se eu tenho um discurso contrário a isso, que é o que está pactuado na Constituição, por que eu não vou para isso para a sociedade? Eu, enquanto defendo a universalidade do direito das mulheres, ou seja, qual o problema que tem eu reclamar a validade da Constituição? Eu não vejo nenhum problema nisso. O problemático que eu vejo, insisto, é em se atentar contra a Constituição. Contra uma Constituição como a nossa, nós temos vários exemplos na história, mas é uma Constituição que tentou um compromisso mínimo entre capital e trabalho. Um compromisso de dignidade mínimo. Se nós temos dificuldades de aceitar e de implementar isso, nós, evidentemente, temos um problema. E isso a história já mostra o resultado de não se aceitar esse consenso mínimo de dignidade econômica. Se trata de transformar o cidadão político também num cidadão econômico, ou seja, que ele tem uma dignidade econômica. E uma coisa tem relação direta com a outra. O Brasil é uma economia pública, o Brasil não é uma economia como qualquer economia do mundo, embora seja tratado de outra maneira.
O Brasil não é uma economia para ser tratada como meramente um interesse privado. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e nós temos, portanto, interesses diversos que uma Constituição tentou, de alguma maneira, na verdade, equacionar esses problemas. Perfeito. Procurador, foi uma honra lhe receber aqui na estreia do nosso quadro. Volte sempre que quiser, a casa é sua, viu? Eu que agradeço, Cristian. Muito obrigado à TV Ceará pelo convite também. Até a próxima. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a entrega da Comenda Patativa do Assaré, que reconhece o trabalho de personalidades que contribuíram para a cultura popular tradicional. Você vai ver ainda.